Fala galera, tudo bem? Então, olha só, esse videozinho, né, mas esse mais um vídeo de resumo de conteúdo, a gente vai fazer um resumo sobre cinética química. A palavra cinética está relacionada à velocidade, à ideia de movimento. E quando eu falo da cinética química, eu penso na velocidade de uma reação química. Uma reação química, ela acontece sempre, reagente se transformando em produto. Primeiro vamos entender como é que é uma reação química, como ela acontece. Para isso existe uma teoria chamada de teoria das colisões. Qual é a ideia? A ideia é que quando você tem os reagentes, eles estão ali quietinhos, parados, sem nada para fazer, e aí é dado para eles uma energia, chamada de energia de ativação, que vai ativar essas moléculas. Toda reação, seja ela exotérmica, endotérmica, ela tem essa quantidade de energia, da qual ativam as moléculas. Para que é ativado? As moléculas têm que ter movimento. Eu preciso agitar essas moléculas. Quando eu agito essas moléculas, eu proporciono a elas choques. Mas por que é necessária a colisão? Daí o nome, teoria das colisões. Esses choques, essa colisão que acontece, ela é exatamente necessária para que você possa quebrar as ligações. Lembrando que você tem moléculas ou compostos iônicos onde seus átomos, as suas estruturas estão ligadas. Quando eu choco essas moléculas, quando existe o choque entre essas moléculas, existe o rompimento por parte dessas moléculas. Após esse rompimento, após essa quebra da ligação, o que a gente tem é exatamente um estado ativado. As moléculas estão rompidas e você tem os átomos soltos e eles vão se reorganizar novamente, né? Vão formar novas substâncias e assim terão um resultado, o produto, o resultado da reação. Então toda reação química funciona dessa forma. Ela existe dessa maneira. Quando a reação química acontece, ela vai ter um processo. E esse processo leva um tempo. Se ela leva um tempo, ela tem uma velocidade. Essa velocidade pode ser dada pela chamada velocidade média, que é calculada pela variação da concentração, da quantidade de reagente ou produto pelo tempo em que ela aconteceu. Então, quando você tem o cálculo da velocidade média, você vai calcular a variação que eu tenho da quantidade, da concentração, pelo tempo. A partir daí eu tenho a velocidade de uma reação química, que pode ser influenciada por substâncias, por fatores. Existem fatores que podem vir a influenciar nessa reação química, nessa velocidade de reação química. Esses fatores são concentração, isso é, quanto mais concentrado está aquela substância, maior a velocidade da reação. É a ideia da teoria das colisões. Se você analisar, se eu tenho mais moléculas, a probabilidade de choques é muito maior. Consequentemente, eu tenho uma possibilidade da reação acontecer mais rápida, de forma mais veloz, certo? Um outro fator é a chamada superfície de contato. Se eu tenho alguma coisa, por exemplo, se eu tenho uma peça como essa, tudo aqui está em contato com o ar, correto? Tudo isso está em contato com o ar. Conforme eu divido, eu aumento a superfície de contato, porque eu tenho mais partes que terão contato com o ar. Então, quanto maior for a superfície de contato, mais rápida é a reação. O processo acontece de forma mais rápida, porque ele tem um contato maior com as outras substâncias e a probabilidade do tempo ser menor é muito maior. Então eu tenho uma reação acontecendo de forma mais veloz. É o caso do comprimido, por exemplo, do efervescente. Se você pega um comprimido de efervescente e coloca ele inteiro para ser dissolvido em água, ele vai levar um tempo para acontecer isso. Agora, se eu pegar esse comprimido e quebrar ele e colocar lá dentro, o processo acontece de forma mais veloz. Eu aumento a superfície de contato, assim eu proporciono uma maior velocidade, certo? A temperatura também influencia. O aumento da temperatura aumenta a agitação das moléculas. Se aumenta a agitação das moléculas, consequentemente eu tenho a reação acontecendo de forma mais veloz. Então, quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação. Por que a gente coloca a comida na geladeira? Para não estragar. Mas o que é o estragar? O estragar é uma reação química, uma reação de decomposição. Quando eu coloco na geladeira, eu baixo a temperatura. Ao baixar a temperatura, a reação de decomposição acontece de forma mais lenta. Eu reduzo essa velocidade, o que é interessantíssimo aqui, certo? Outro fator, outra forma de agilizar e acelerar uma reação são os chamados catalisadores. Os catalisadores são substâncias químicas que elas alteram a velocidade da reação sem alterar o resultado da reação, certo? São substâncias que vão facilitar
o processo, eles reduzem a energia de ativação, tem um gasto menor de energia, então você tem uma velocidade maior. Por exemplo, no nosso organismo nós temos as enzimas. As enzimas são catalisadores naturais. Toda vez que você tem uma reação química, você pode ter substâncias, não é para qualquer uma e nem serve qualquer substância, mas você pode ter substâncias que servem como catalisadores. São substâncias que vão agilizar o processo, facilitar o processo, fazendo com que a reação aconteça de forma mais veloz. Então, quando eu penso em cinética química, eu penso em velocidade da reação. Eu penso se essa reação vai acontecer de forma mais lenta ou mais veloz. As reações, elas têm velocidades diferentes. Tem reações que levam dias para acontecer. Tem reações que são instantâneas, acontecem no mesmo momento. Então, essa diferença de velocidade pode estar relacionado especificamente à reação, isso é, às substâncias que ali estão presentes, ou a fatores externos, como eu falei, como a concentração, como a temperatura, como a pressão, que pode influenciar diretamente também na questão da concentração, como a superfície de contato. Existem fatores que podem acelerar ou não uma reação química. Cada uma tem a sua velocidade. E a cinética estuda exatamente isso. Como acontece a reação para entender se ela vai ser mais veloz ou mais lenta. Tá legal? Beleza então, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.